Olá, crocheteira maravilhosa! É um prazer estar aqui com você hoje para essa jornada fascinante no mundo do crochê. Seja muito bem-vinda! O crochê é uma forma incrível de expressão criativa. Hoje, nós vamos dar os primeiros passos juntos e descobrir o potencial dessa arte milenar. E se tu é iniciante, mulher, vem comigo, que agora eu vou te passar todo o material necessário para o início da nossa aula. Vamos lá? Bom, mulher, e para começar, nós vamos utilizar o fio de malha. Esse que eu estou utilizando é o fio de malha Super Premium da Fischer Fios. Uma agulha de crochê de 5 a 6 milímetros, eu considero ideal para essa espessura de fio, certo? Essa que eu estou utilizando é da Prim, mas independe da marca, qualquer marca, numeração 5 ou 6, tá ótimo. Uma boa tesoura para nos auxiliar e para nos ajudar nos arremates, uma agulha de tapeçaria. Esse item não é indispensável, tá? Mas eu gosto muito, acho que facilita muito o nosso trabalho, é um investimento muito baixo, então o custo-benefício é excelente, tá, gente? Eu acho que é uns R$2, 3, uma agulhinha dessa, então vale super a pena, tá? Se porventura no momento você não tiver a sua agulha de tapeçaria, você pode utilizar uma agulha de crochê de numeração menor. Essa que eu estou utilizando é 2,5 milímetros, beleza? Então agora vamos parar de conversa e vamos embora para a aula. Bom, mulher, agora eu vou passar para vocês os pontos básicos do crochê. Como a gente já tinha conversado anteriormente, essa aula para iniciantes, certo? Mas eu estou aqui com um spoiler do nosso próximo projeto e eu não vou deixar de mostrar aqui para vocês a bolsa Laço Encantado. Gente, essa bolsa é um charme e eu estou programando essa aula já. Eu só não fiz ainda. Infelizmente, eu adoeci e não consegui gravar, mas só estou mostrando a vocês aqui que em breve teremos essa aula maravilhosa, tá? Então, se tu tem interesse, mulher, em fazer a Laço Encantado, se liga no meu Instagram, que assim que essa aula estiver disponível, eu vou avisar lá para vocês, beleza? Dito isso, vamos passar para o nosso passo a passo. Então, agora nós vamos para outro ângulo, onde eu vou mostrar as minhas mãozinhas tecendo os pontos básicos do crochê. Deixa eu mostrar aqui outro spoiler. Então, olha aqui o spoiler. Vamos para a nossa aula aprender os pontos básicos do crochê, que são eles: correntinha, ponto baixo, ponto meio alto, ponto alto e o famoso círculo mágico. Então, mulher, pega teu material e vem comigo. Bom, maravilhosa, existem diversos tipos de fios e agulhas. Vamos entender a diferença de cada um e escolher o melhor para o nosso projeto. Vou explicar agora um pouquinho sobre os fios a vocês, tá? Aqui eu tenho o Fischer Fios, é um fio de malha premium. Eu já havia falado para vocês que eu gosto muito de trabalhar com essa marca, com esse tipo de fio, tá? O trabalho da gente fica mais uniforme, porque ele é um fio de espessura contínua, ou seja, a gente vai tecendo e a gente não vai ter nenhuma surpresa no decorrer do nosso trabalho, porque ao contrário desse aqui, o fio de malha residual é um fio ecologicamente correto, digamos assim, porque ele é resíduo têxtil, né? Então, tem essa proposta de sustentabilidade. Mas ele é um fio que ele sofre alteração de espessura no decorrer do fio, tá? Então, a gente vai tecendo e aí pode acontecer do fio ter uma parte mais grossinha e outra bem mais fina, como é o caso desse meu aqui, tá? Eu tô soltando ele para mostrar a vocês. Tem algumas partes que ele é muito mais fino. Aqui ele é bem mais fininho e no início ele é mais grossinho. Então isso dá muita alteração no nosso trabalho, não fica uma peça toda uniforme. Tem gente que tem muita prática com esse tipo de fio e não acontece de ficar tão nítida a diferença na peça. Mas quem não tem experiência nenhuma com esse fio aqui, ou com o crochê no geral, eu aconselho que utilize um fio premium, porque o fio premium dá uma carinha de peça prime para nossas peças, sabe? Aquela coisa diferenciada mesmo. Então, eu aconselho que quem não tem tanta experiência ou nenhuma experiência com o crochê em geral, não opte por comprar fio de malha residual, tá? É um fio ecologicamente correto, porque ele é resíduo têxtil, né? Então, aí tem o aproveitamento da matéria-prima, porém, para quem é iniciante, não aconselho. É um fio que tem muito desnível. Às vezes acontece a gente estar tecendo e encontrar um nozinho. E quem não tem experiência vai ter uma certa dificuldade para esconder o nozinho e terá dificuldade em deixar a sua peça mais uniforme. O meu conselho para você que é iniciante é utilizar um fio premium. Ainda que não seja o Fischer Fios,
Eu tô dando essa dica porque é o que eu utilizo, mas não tenho patrocínio deles, tá? Gostaria muito até, porque eu uso muito mesmo. Mas a minha dica é utilizar um fio premium, tá? Qualquer marca sendo premium, porque não vai acontecer uma surpresinha no decorrer do trabalho de encontrar o fio mais fino ou até mesmo algum nozinho, tá? Alguma emenda, certo? Tendo dito isso sobre a diferença dos fios, vamos falar sobre a agulha. Bom, mulher, como eu tava falando pra vocês sobre as emendas que a gente encontra no decorrer do fio residual, essa daqui é uma delas, ó. Ela pode vir assim, ó, emenda costurada ou então um nozinho. Mas também quero mostrar a vocês nesse fio, que no outro não deu pra perceber muito bem, a espessura do fio. Veja bem, olha aqui que fio mais grossinho, veja a largura desse fio. Aí a gente vem pra cá, ó, aí encontra sujeirinha. Aí vem mais pra cá, ó, encontra um fio bem fininho. Então isso, quando a gente vai tecendo, vai dando diferença no nosso trabalho, tá? E se você for iniciante, você não vai entender muito bem o que é que tá acontecendo, né, com sua peça. Mas é justamente por conta dessa diferença de espessura de fio que acontece essa peça torta, sabe, com um mau acabamento, tá? Ó, olha isso. Esse é o mesmo fio, tá? É o mesmo rolinho, é um fio residual que eu comprei na internet e quando chegou, ó, veja bem grosso aqui e um pouquinho mais na frente, olha a espessura. Então, assim, isso aqui não é legal, isso é bom para quem já tem muita experiência com o crochê, com o fio residual, consegue driblar essa situação porque vai colocar dois fios, sabe, para trabalhar nessa parte mais fininha, ou até mesmo ter que cortar a parte mais grossa para poder ficar mais uniforme. Eu não acho bacana para quem é iniciante, porque vai demandar muito tempo e técnica, né? Você vai ter que começar a se adaptar com essa questão do fio. Por isso eu aconselho o fio premium, porque aí vocês não vão ter esse problema, tá certo? Com o fio vocês vão tecer do início ao fim, não vão encontrar nenhuma emenda e nem alteração na espessura do fio. O que pode acontecer é, de um lote para o outro, mudar um pouquinho no milímetro. Tipo, você tá tecendo com esse fio, pode acontecer de ficar 1 milímetro a mais ou 1 milímetro a menos. No próximo rolinho que você comprar, certo? De um outro lote, ele pode ser um pouquinho mais espesso. Pouca coisa, questão de milímetro, sabe? E aí você percebe que ele é um pouquinho mais fino, mas nada que altere, porque você vai trabalhar a peça inteira com um rolinho só, muitas das vezes, tá certo? Então isso não vai mudar. E ainda que você precise usar dois rolinhos de lotes diferentes, a diferença é muito pequena, fica imperceptível na peça, tá certo? Então, feitas essas considerações, eu vou mostrar a vocês agora o uso das agulhas no fio, tá? A numeração ideal de agulha para a espessura ideal de fio. Vamos lá? Esse fio da Fischer, fio de malha extra premium, ele vem com 140 metros, tá? E ele tem 25 milímetros de espessura. Todos os rolinhos vêm com indicação de agulha, então vocês podem utilizar, segundo a fábrica, uma agulha de 5,5 a 8, tá certo? Eu utilizo aqui, eu utilizo até a de 4,5 nesse fio, tá? Dependendo do trabalho. As que eu mais gosto são a 6 e a 5, como eu já falei pra vocês. Mas pode acontecer de você precisar utilizar uma agulha mais grossa se vocês estiverem querendo tecer uma peça tipo um tapete, que requer que a peça seja mais maleável, mais molinha. Então, o ideal seria uma número 8. Eu tenho aqui, ó, a número 8, certo? Então, se eu for tecer um tapete ou um suplá, essa numeração seria muito boa, porque aí eu teria uma peça mais maleável a suplá ou tapete, né? Tapete requer que seja uma peça mais maleável, né? O menos densa possível, por ser uma peça grande. Então, tecer com a número 8 daria certo. Agora eu vou te mostrar aqui como é que fica o gancho no fio. Veja bem, veja como sobra gancho, né? Eu acho assim que fica muito grande
para uma bolsa, por exemplo. Bolsas são peças que a gente quer que seja realmente mais estruturada. Bolsas do tipo uma Rainbow, uma Gringa, esses são os meus modelos, né? Mas tem muitos outros modelos por aí no mercado que requer que a gente utilize uma agulha menorzinha, porque quanto menor a agulha, a gente vai ter uma peça mais estruturada, certo? Menor, que eu digo, quanto menor, no limite. Por exemplo, se aqui a fábrica diz 5,5, eu até utilizo a 5, porque eu gosto, então dá mais firmeza à minha peça. É tanto que muita gente, não sei se vocês já viram, ou se vocês é alguma delas, perguntam no Instagram, mas eu acho sua peça tão estruturada, você usa o fio da Fischer, 25mm só, não é muito fino, e a pessoa utiliza só a informação de fábrica, leva em consideração os fios do mercado que são mais espessos, realmente, mas eles são também mais pesados, certo? Inclusive a Fischer tem um fio de 35mm, que é um pouquinho mais grosso. E aí, se você quiser uma bolsa mais durinha ainda, dá para utilizar ele, mas aí eu aconselharia usar uma agulha de número 7. No caso, o fio que eu tô falando é o Nubble da Fischer, tá? Ele tem 35mm de espessura. Mas vocês vão ver, se alguma de vocês é aluna de algum dos meus cursos, que eu trabalho muito mais com esse fio aqui, que eu acho ele um fio mais leve, eu acho que ele confere mais delicadeza à peça, sabe? Então, tratando-se de bolsa, eu acho que fica muito lindo. Mas também não se espante se você ver alguma bolsa minha com o fio de 35mm, que é o Nubble da Fischer, que inclusive eu tenho uma aula no canal, uma aula gratuita, que é da Clutch Puff. A Clutch Puff, aquela lá, como ela é um pouquinho mais... Ela é um pouquinho vazada, né? Ela tem mais espaço entre os pontos. Eu fiz ela com o fio mais grosso. Também já fiz com esse aqui, deu super certo, tá, gente? Fiz aquela lá da aula do YouTube com esse fio mais grossinho, que é o 35mm da Fischer. Ficou muito bacana, a bolsa ficou linda também. E aí, é uma bolsa pequena, é uma proposta de clutch, então aí não dá muito peso nem nada, tá? Até porque o fio da Fischer ele é mais levinho mesmo, certo? Então, vamos lá. Vamos ver o gancho ideal para esse fio para trabalhar bolsas. Eu indico a número 6 ou a número 5. Tanto uma quanto a outra vai dar super certo, tá, gente? Então, eu tô usando aqui a número 6 da Prim, mas aí, como eu falei para vocês anteriormente, dá para usar qualquer uma de número 6, tá? Ó, vê aqui o gancho no fio. Vê como fica bacana. O fio fica super firme na agulha, tá? E se eu for tecer, deixa eu mostrar aqui um exemplo pra vocês, com ele e com essa agulha dá super certo, porque não acontece da agulha se soltar, tá? Quando o fio é muito espesso e a agulha inadequada pra ele, ela vai soltando quando a gente vai tecendo, certo? Ó, o trabalho flui tranquilamente, bem como a agulha de número 5 pra esse fio, ó, certo? E aí, percebam que a correntinha já fica menorzinha, ó. Tá vendo aqui? Mais espessa e aqui mais fininha, tá vendo? A diferença, deixa eu tecer mais um pouquinho. Então, com essa aqui, a gente consegue uma bolsa mais estruturada ainda, tá? Ó. Percebam. Certo? Se bem que aqui no início, nas correntinhas, eu aconselho que ela seja realmente um pouquinho mais solta, tá? Do que se a gente fosse fazer um trabalho todo com a número 5, no início, no caso das correntinhas, eu trabalharia com a 6. Se você tá aqui nessa aula, você é iniciante. Então, aí você não vai ter tanto controle com as correntinhas como de uma pessoa que já tem uma certa prática. Então, eu pegaria uma agulha um pouquinho maior para iniciar as correntinhas e depois, no decorrer do trabalho, quando fosse subir, fazer os pontos baixos, aí eu pegaria a agulha, de fato, a 5, porque ficaria os pontinhos mais apertadinhos e aí a bolsa fica mais durinha, certo? Então, deixa eu mostrar aqui o gancho da número 5 com esse fio de 25mm. Gente, essa dica do gancho vale para todo tipo de fio que vocês pegarem no mercado, tá? Ó, vê, também fica perfeito. Agora, sobra mais um pouquinho de fio, obviamente, do que com a 6, né? Ó, a 6, o fio fica todo perfeitinho na agulha, tá? Mas isso não me impede de trabalhar com a 5, como vocês viram, dá para tecer com ela também, certo? Apesar de ficar sobrando um pouquinho de fio ali, tá?
Vamos para a número 8 com o mesmo fio para vocês verem. Ó, sobra gancho, percebe? Ó, tá trovoando, gente. Hoje é um dia chuvoso. Se tiver barulhinho de chuva aí, é porque realmente eu tive que fazer hoje, tá? Já venho adiando essa aula há um tempo e hoje eu tive esse tempinho, parei pra fazer, certo? Então, ó, tá vendo que sobra gancho? Mas se eu fosse tecer aqui, eu tenho uma aula da Summer, a Bag Summer, que é uma bolsa de praia, uma eco bag. E aí, é uma bolsa que ela tem furinhos, né? Ela tem espaços entre os pontos e fica uns buraquinhos. Então, daria tranquilo para tecer ela com a número 8. Eu, na aula, se não estiver enganada, eu faço com a número 6, a agulha 6. Mas, daria com a 8 tranquilamente, porque eu consigo tecer também com esse fio, certo? E aí, eu teria uns pontinhos mais soltinhos, que não teria problema algum se tratando de uma eco bag. Tá? Então, gente, o segredo aqui é sempre testar, certo? Então, antes de começar a tecer uma bolsa, vocês pegam as agulhas que você tem aí. Ah, vou utilizar um fio novo que eu encontrei no mercado. Ele tem uma espessura diferente ou então uma textura diferente. Então, aí vale muito bem você tentar fazer os testes aí das agulhas, tá certo? Percebam que apesar de sobrar gancho, eu consigo também tecer tranquilamente aqui as minhas correntinhas, ok? Ó, mas fica bem mais soltinho que essa que a gente fez no início, tá vendo? Tendo dito isso, explicado pra vocês, vou passar também aqui tecendo a agulha mais fininha. Essa aqui, ela tem duas cabeças. E eu vou utilizar uma número 4 e uma número 5. Eu vou utilizar essa aqui de número 4 pra vocês verem como é que fica o gancho. Como sobra fio. Pouco gancho pra muito fio, ó, tá vendo? Então, se eu for tecer com ela, eu consigo, mas aí não é com tanta fluidez como eu utilizando uma agulha ideal. Então, tô aqui com esse fio e a agulha de número 4 e eu vou mostrar a vocês aqui como é que fica a pegada, vê? Lacei e puxei. Percebam que quando eu puxo, ó, o fio, muito fio para pouco gancho, ó, já não fica com a pegada perfeita. Aí pode acontecer isso, ó, soltar. Muito facilmente isso aqui pode acontecer, tá? Então, se eu for utilizar essa agulha para esse fio, eu consigo. Mas aí eu não vou ter a mesma fluidez, como falei para vocês. Aí, veja bem, eu vou ter que segurar com mais firmeza, usar de força, que não é necessário, laçar o fio, trazer por dentro para poder esse fio não ficar soltando. Então, eu tenho que usar força, tensionar mais o meu fio, para que ele fique mais esticadinho, certo? Então, assim, a gente percebe que esse não é o tamanho ideal para tecer com essa espessura de fio. Olha a correntinha como ficou bem apertadinha, certo? As correntinhas, geralmente, 90% dos projetos são utilizados correntinhas no início do trabalho. E como eu falei para vocês, o ideal é que essas correntinhas sejam mais soltas, certo? Porque ela mais soltinha, a gente vai trabalhar pontos baixos dentro delas e aí elas não vão ficar repuxadas, muito apertadas. Causaria buraquinhos na peça e a gente não quer. A gente quer uma peça toda fechadinha e bonitinha, se for o caso do modelo do trabalho, tá certo? A menos que seja uma peça feita a Summer, por exemplo, que tem os pontos mais soltos e aí se ficar buraquinho não tem problema porque é uma eco bag, já é mais soltinha, já é uma peça com a trama mais folgada e aí não tem problema. Mas no caso de uma peça estruturada, como por exemplo essa daqui, que a gente quer pontinhos mais apertadinhos, toda fechadinha, o ideal é a gente trabalhar correntinhas mais soltinhas no início, mas isso aí não precisa se preocupar que nas próximas aulas, quando for tecer a bolsa, aí vocês vão entender direitinho como é esse processo, tá certo? Pronto, mostrei pra vocês aqui como é o uso das agulhas no fio e agora eu vou passar para vocês todo o passo a passo dos pontos iniciais do crochê. Vamos lá? Bom, mulher, agora eu vou te mostrar os pontinhos básicos do crochê, começando pela correntinha, que é esse modelo aqui que a gente tava fazendo, explicando a vocês no uso das agulhas, tá? Mas agora eu vou mostrar para vocês o passo a passo real, como é que a gente faz essas correntinhas aqui. Separei essa agulha aqui para mostrar a vocês o cabinho emborrachado, ela também é super confortável, tá? É uma agulha anatômica e aí é ótimo, excelente para tecer com ela. Vou pegar aqui minha agulha de número 6, que é uma das minhas queridinhas, para tecer nesse fio a correntinha, tá? Então, com a agulha mais fininha, quando a gente faz aquele crochê tradicional, geralmente a gente pega assim, né? Tipo lápis,
tá? Esse crochê moderno, que é utilizado mais agulhas mais espessas por conta dos fios que são mais grossos, eu gosto de tecer assim. Mas muitas vezes vocês vão ver eu pegando assim na agulha também, tá? Ó, a gente pode tecer assim, pegando tipo lápis. E aí eu pego o meu fio, ó, posiciono ele aqui na minha mão. Passo ele aqui por cima do meu dedo indicador e ele vem aqui por baixo, ó. Ó, seguro ele aqui com esses 3 dedinhos e apoio aqui no meu indicador e no meu polegar, certo? E agora nós vamos fazer o nozinho inicial. Eu pego a minha agulha, passo ela aqui por cima, ó. Não tenho esse espaço aqui, tô segurando o fio aqui nos 3 dedinhos. Aí eu tenho esse espaço aqui, pego a agulha, passo aqui por cima, ó, por baixo do fio, dou um giro. Aí aqui, ó, passo a agulha por baixo do fio, uso esse meu dedinho aqui, ó, pra segurar, ó, pego aqui, dedinho de pinça, a gente vai usar muito esse dedinho de pinça pra segurar esse nozinho aqui, ó. Segurei o nozinho, lacei o fio lá atrás, trouxe aqui por dentro e fiz o meu nozinho inicial. Posso puxar aqui pra ficar mais apertadinho, certo? Eu começo pegando o fio na palma da mão, passando ele por cima do meu indicador e pegando ele com esses 3 dedos aqui, ó. Peguei e o fio fica aqui apoiado, ó. Tá vendo? E aí, eu pego a minha agulha, passo por baixo do fio, ó. Venho aqui por cima, passo aqui por baixo. Ó, peguei a agulha, passei por aqui por baixo. Dou um giro, laço o meu fio, ó, passo por baixo do fio novamente aqui, laço lá atrás, lembrando do gancho ficar sempre virado pra gente, ó. Ó, peguei a agulha, passei por baixo do fio, com o gancho virado pra mim, certo? Seguro aqui com o dedinho de pinça, segurei aqui o nozinho, ó, com o dedinho de pinça. Pego o gancho virado pra mim. Chegando aqui, pertinho da laçada, eu viro a agulha pra baixo. Porque aí não corre o risco dela sair da laçada, certo? Fiz aqui meu nozinho inicial. Puxo aqui, ó, essa sobrinha de fio pra apertar e o nozinho ficar firme. E vou começar a tecer as correntinhas, certo? Pego aqui nesse fiozinho que é a sobra. Aqui, ó, no cantinho do nozinho. Segurando sempre aqui o fio, aqui embaixo, ó. Com esses 3 dedinhos. E por cima do meu indicador. Então, peguei aqui, ó, segurei o nozinho. Segurei aqui o fio, ó, que tá vindo do novelo. Pego a agulha, passo por baixo do fio. Laço ele com a agulha virada pra mim. Chegando aqui, eu viro pra baixo. E passo por dentro do elo que tava na agulha. Novamente. Passo a agulha por baixo do fio. Laço com o gancho virado pra mim e trago por dentro do elo que tá na minha agulha. Gente, esse ponto aqui é o básico dos básicos. Esse é aquele que você vai treinar bastante antes de iniciar uma peça, certo? Então, você vai treinar Por que, Gabi, eu vou treinar? Vai treinar porque no início é muito natural que a gente vá tecendo e alguns pontos fiquem mais solto, a gente tensiona um pouquinho mais e alguma correntinha fica mais apertadinha, e aí a gente solta um pouco mais o ponto e vai ficando mais soltinho. Aí acontece desnível na nossa peça, tá? Então, o importante é que esse início elas sejam mais soltinhas, lembra que eu falei? Então, se você preferir perceber que tá tensionando demais e eles estão ficando muito apertadinhos, para não correr o risco de mais na frente, na hora de tecer os pontos baixos, essa base da bolsa fique tortinha, então nós iremos tecer bastante correntinha para que a gente consiga tamanhos iguaizinhos, tá? No decorrer da peça. Então, vamos lá, ó. Eu segurei o fio aqui nos 3 dedinhos, passei ele por cima do meu indicador. Segurei aqui com o dedinho de pinça, né? Polegar mais indicador. Pego a agulha, passo por baixo do fio, laço lá atrás, trago por dentro do elo que tá na agulha. E aqui, automaticamente, a gente vai subindo o dedinho. Passei por baixo do fio,
trouxe por dentro do elo que tá na agulha. E aí vocês vão, ó, gente, tecendo bastante. Antes de iniciar qualquer projeto, se você é iniciante completa, você vai tecer bastante correntinha, tá? E aí, lembrando que quanto mais soltinha essa correntinha inicial, melhor, tá? Ó, essa daqui ficou ideal, essa aqui já ficou muito apertadinha, na minha opinião, tá? Ó. Isso, quando vocês forem praticando, vai ser natural que vocês vão conseguir deixar elas mais uniformes. Percebam que essas aqui estão bem iguaizinhas e essas aqui também estão iguaizinhas, porém menorzinhas, tá? Que eu tensionei mais o ponto, tá certo? Então, já que você não tem essa prática, você pode utilizar uma agulha um pouquinho maior para tecer as correntinhas, certo? Tendo dito isso, agora nós iremos para os pontos baixos. Vou mostrar aqui a você. Ó, esse aqui é o ponto baixo. A gente vai tecer o ponto baixo dentro das correntinhas, certo? Mais um ponto básico do crochê. Esse aqui tem algumas variações, mas não é o assunto para essa aula. Essa aula é para iniciante, eu vou passar os pontos básicos mesmo, tá? Então, esse é outro ponto que é necessário que vocês pratiquem, tá? Então, quando vocês tiverem craques na correntinha, passa para esse passo aqui, tá bom? Então, vamos lá para os pontos baixos, tá? Então, teci aqui a minha correntinha, certo? E agora, eu vou tecer pontos baixos aqui dentro delas. Esse aqui foi a última correntinha que nós fizemos. Nós não vamos trabalhar com ela. Porque se eu entrar aqui, eu vou desmanchar essa corrente. Então, eu pulo essa correntinha sempre. Sempre que eu terminar de tecer as correntinhas iniciais, para subir o meu trabalho, eu vou pular a primeira correntinha e vou entrar na segunda, certo? Então, pego aqui minha agulha, introduzo na segunda correntinha, ó, bem no centro dela. Ó, percebam que cada correntinha é um Vzinho. Então, eu venho aqui, ó, pulo a primeira, venho na segunda, introduzo a agulha, passo por baixo do fio, ó, o fio por cima da agulha, laço lá atrás, trago aqui por dentro da correntinha, dou a alturinha do fio, laço novamente e tiro os dois elos que estão dentro da minha agulha. Aqui eu fiz o meu primeiro ponto baixo desse trabalho, certo? E vamos seguindo. Pego minha agulha, passo por dentro da correntinha, ó, próxima correntinha, não vou pular mais nada agora, eu só pulo a corrente inicial, tá? Próxima correntinha, introduzo a agulha dentro da corrente, laço o meu fio, ó, passando a agulha por baixo desse fio que vem do novelo, o gancho virado pra mim, lacei aqui, ó, trouxe por dentro da correntinha, dei a altura do ponto, sempre a altura do ponto baixo vai ser assim, ó, deixando a minha agulha retinha, não posso dar altura, uma altura pequenininha que a agulha fique assim, inclinada, não. O ideal é que vocês trabalhem sempre a mesma altura para que os pontos fiquem todos iguaizinhos. Então, aqui, ó, dei a altura do ponto, deixei minha agulha retinha, laço o fio, trago por dentro, tá? Mais uma vez, introduzo a agulha na próxima correntinha, laço o fio lá atrás, trago para frente, dou a altura, fico com duas laçadas na agulha, laço novamente, trago por dentro das duas laçadas. E aqui, ó, tô tecendo vários pontinhos baixos. Mais uma vez. Vamos seguir aqui, ó, sempre introduzindo dentro da correntinha, laçando o fio, trago pra frente, dou altura e fecho. Por que que é importante não tensionar tanto aqui as correntinhas iniciais? Porque a gente vai trabalhar pontinhos dentro dela e aí elas vão ficar muito apertadinhas e vai causar buraquinhos. Aqui são várias informações que vão levar a um resultado perfeito, ou perto do perfeito, né? Então, eu vou aqui, ó, introduzir a agulha. Vou mostrar a vocês como a gente não deve fazer. Introduzo a agulha na correntinha, pego o fio lá atrás, trago pra frente, não dou altura, fica bem apertadinho, não dou altura, laço novamente e fecho. Olha a diferença desse pontinho, bem apertadinho, para os outros. Fica esteticamente feio, fica com buraquinhos na peça, ó, pra aqui, ó, porque não preenche. Quando a gente dá altura no ponto,
fica sobrando um pouquinho de fio e preenche os possíveis buraquinhos, certo? Então, vê que coisa feia. Aí, agora eu volto, vou trabalhar da maneira correta, introduzo a agulha no centro da correntinha, laço o fio lá atrás, trago pra frente, dou altura, certo? Minha agulha tá retinha, laço novamente, trago por dentro dos 2 elos que tá na agulha. Ó, aí, tudo igualzinho, um pequenininho apertado e o outro, ó, já ficou um pouquinho deformado porque ele já tá diferente aqui. Aí, eu vou continuar trabalhando da forma correta. Introduzi a agulha, lacei lá atrás, trouxe pra frente, dei altura, lacei e fechei. Então, vê. Que coisa feia. Veja que trabalho mal feito aqui. Então, vê, tudo certinho. Aqui eu fiz um bem apertadinho, aqui um mais soltinho, aqui um médio apertado. Vou fazer outro apertadinho agora. Aí, introduzi a agulha, lacei o fio lá atrás, trouxe pra frente, não dei a altura, lacei, fechei. Olha isso. Tá vendo? Tudo igualzinho aqui, eu fiz um apertado, um certinho, outro mais tronchinho e outro mais tronchinho ainda. Percebam que faz muita diferença. Então, não esquece da altura no ponto, certo? Vou dar outra dica de ouro aqui a vocês. Sempre que for tecer, procura deixar esse fio com o corte para baixo. Puxar ele sempre com o corte para baixo. Vou mostrar a vocês aqui. Percebam que aqui, ó, eu tô com essa rebarbinha de fio. Esteticamente não fica legal, tá? Então, quando isso acontece no meu trabalho, eu desmancho e faço da maneira correta, tá? Então, aqui, ó, deixei o meu fio com o corte pra cima, tá? Posicionei ele aqui com o corte pra cima. Introduzi a agulha dentro da correntinha, lacei aqui, ó. Percebam que o corte tá pra cima. Aí, eu sempre puxo ele para que o rolotê fique pra dentro. O rolotê é esse formato aqui do fio que vai enrolando, ó. Então, eu vou, laço lá atrás com o rolotê pra cima, ou seja, com o corte do fio pra cima. Posicionei aqui no dedo com o corte pra cima. Peguei o fio aqui, ó, trouxe pra frente, dei altura e o fio já vem todo bonitinho com o corte pra baixo. Laço novamente, trago pra cá, ó. E aí, eu tô com minha correntinha perfeita, sem nenhuma rebarba. Minha gente, tem um cachorro aqui novinho em algum lugar que tá um barulho danado. Vou tentar abafar o som dele com a edição do vídeo. Olha só, gente. Então, lembrando sempre de introduzir na correntinha, laçar o fio lá atrás com o corte virado pra cima, lacei, trouxe pra frente, percebam que ele já vem lisinho, ó, sem nenhum corte. Laço novamente e fecho o ponto, certo? Então, essas são as diquinhas que eu tenho pra vocês, para que vocês fiquem com o ponto bem arrumadinho. Não tensionar tanto, lembrar de dar altura no ponto e lembrar de laçar sempre com o corte do fio pra cima e dar aquela velha puxadinha para que o rolotê fique bem certinho e não fique nenhuma rebarba mostrando na sua peça, certo? Então, introduzi, ó, lacei lá atrás, trouxe pra frente, dei a altura do ponto. Seguro o trabalho aqui com o dedinho de pinça. Essa é outra dica, tá? Segurei aqui, lacei lá atrás, trouxe pra frente e fechei. Praticando bastante o ponto baixo, a correntinha, se atentando a essas pequenas dicas que muitas vezes a gente acha que são desnecessárias ou que são irrelevantes, vocês vão perceber que fazendo tudo isso, vocês vão ficar com o trabalho muito mais bonito, tá? Ó, tá vendo que coisa feia essa rebarba mostrando aqui? Olha os outros. Deixa eu mostrar aqui. Olha esses pontinhos baixos como estão bem arrumadinhos na mesma altura, tá vendo? Então, é isso. Vamos passar agora para os pontos meio altos, ou então meio ponto alto, como preferirem. As duas formas estão corretas, tá? Vou desmanchar aqui e vou trabalhar com vocês o meio ponto alto, que é esse pontinho aqui, tá? Ele é um mix de ponto baixo com ponto alto, é o meio ponto alto, certo? Tem um detalhezinho aqui que faz a diferença para que ele fique assim, com essa laçada aqui na frente. Gente, o meio ponto alto é praticamente a mesma coisa do baixo, sendo que tem um detalhe que é: antes de introduzir a agulha na segunda correntinha, né? Porque a gente fosse fazer o ponto baixo, a gente vinha direto aqui, ó. Mas antes desse passo, a gente vai dar uma laçada na agulha. Então, passo a agulha por baixo do fio,
Fico com essa laçada aqui na agulha, posso usar esse dedinho anelar para segurar. Isso aqui vocês vão pegando com o tempo, tá? Praticando, vocês vão pegando o jeitinho, tá bom? Mas não precisa se aperrear com isso agora. Dei uma laçada antes de introduzir a agulha. Introduzo a agulha na segunda correntinha, sempre na segunda. Introduzo, laço o fio lá atrás, trago pra frente, dou a altura do ponto, fico com 3 laçadas na agulha. Laço novamente, trago essa laçada por dentro das 3. Fiz aqui o meu ponto meio alto, tá? Meu meio ponto alto. Então, novamente, lacei o fio. Antes de introduzir a agulha, introduzo a agulha na próxima correntinha, laço o fio lá atrás, trago aqui pra frente, dou a altura do ponto, laço novamente e vou tirar essa laçada por dentro de todas as 3. Tiro todo mundo junto aqui, certo? E aqui eu vou formando os meus meio ponto altos, tá? Dá uma puxadinha aqui no fio. Vocês podem até achar que essa dica aqui é boba, mas não é, tá? No final das contas faz diferença no acabamento. Vamos lá? Dou uma laçada no fio, introduzo na próxima correntinha, laço o fio aqui atrás, ó. Trago pra frente, dou a altura do ponto, laço novamente, fico com 3 laçadas na agulha e tiro todo mundo junto. Certo? Vamos seguir. Bom, mulher, voltei agora e tá um pouquinho mais tarde, vocês vão perceber um pouquinho a mudança da luz. Eu precisei colocar uma luz artificial, tá? Porque tá um pouquinho já escurecendo. Eu tava mostrando a vocês o meio alto. A minha bateria tava acabando e ainda para completar, a memória também acabou. Foi simultaneamente. Aí, o corre do dia a dia, eu deixei para fazer agora, tá? Então, justificado a questão da luz, vou dar continuidade aqui com vocês nos pontos meio altos, tá? Então, como a gente vinha fazendo, dou uma laçada no fio, introduzo no centro da correntinha, laço o fio lá atrás, trago para frente, dou a altura do ponto, tá? Laço novamente e fecho o meu meio ponto alto. Estamos aqui no quarto meio ponto alto, tá? Mais uma laçada no fio, introduzo na próxima correntinha, laço o fio lá atrás, trago aqui para frente, dou altura, laço novamente e fecho outro meio ponto alto, contabilizando o quinto pontinho aqui. Vou fazer mais um para mostrar como é que ficou essa peça a vocês, para a gente passar para o ponto alto. Ó, meninas, esse aqui é o nosso meio ponto alto. E agora eu vou mostrar para vocês o ponto alto, tá? É parecido com esse também, mas como o nome já diz, ele é um pouquinho mais alto. Mostrando aqui para vocês o ponto alto, é um pouquinho parecido, mas diferente do outro. E também a gente não vai, no ponto alto a gente não pula apenas uma correntinha, tá? A gente pula 2, que é para dar a altura do ponto alto, certo? Então aqui eu subo o meu trabalho, né? Quando a gente pula uma correntinha, a gente está automaticamente subindo o nosso trabalho. E uma correntinha fica praticamente a mesma altura do ponto baixo, tá? E mais ou menos a altura do meio ponto alto. Então, aqui para fazer o ponto alto, eu vou precisar pular 2 correntinhas. Pulo a primeira, a segunda e introduzo a agulha na terceira. Antes disso, eu vou dar uma laçada no fio, introduzir a agulha aqui, ó, pulando 2 correntes. Venho na terceira, introduzo a minha agulha, laço o fio lá atrás, trago para frente, dou a altura do ponto, até aqui tudo igual ao meio ponto alto. Sendo que agora, ao invés de laçar e tirar todo mundo junto, ou seja, e tirar todas as 3 laçadas juntas, eu vou laçar novamente, vou tirar 2 laçadas, fico com 2 na agulha, laço novamente e tiro mais 2, certo? Esse aqui é o ponto alto. E aí, vamos fazer mais alguns para ficar mais claro na cabecinha de vocês. Vamos lá. Dou uma laçada no fio, venho na próxima correntinha, introduzo a agulha no centro dela,
laço o fio lá atrás, trago para frente, dou a altura do ponto. Aí eu vou, ao invés de tirar as 3 laçadas para fazer o meio ponto alto, eu vou tirar apenas 2. Então, eu laço o fio, tiro 2 laçadas, fico com 2 na agulha, laço novamente e tiro as outras 2, certo? Vamos dar continuidade, dou uma laçada, introduzo a agulha no centro da próxima correntinha, laço o fio lá atrás, trago para frente, dou a altura, tiro 2 e agora tiro mais 2, certo? Olha aqui, ó. Vamos lá, lacei o fio, introduzo na correntinha, bem no centro, laço lá atrás, trago para frente, dou a altura do ponto, laço novamente, tiro 2 alcinhas da agulha, fico com 2, laço novamente e tiro mais 2, finalizando o ponto alto, certo? Ele tá ficando assim, ó. No final, vou mostrar a vocês todos eles, tá? Ó, lacei, introduzi, lacei lá atrás, trouxe para frente, dei altura, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2, certo? Os cachorros da vizinhança, eles adoram participar do meu vídeo, tá, gente? Então, se já é minha aluna, mulher, já tá acostumada com esse barulhinho peculiar, eu tento gravar na hora que eles estão mais tranquilos, mas eu tenho certeza que eles não escutam minha voz, porque não tem condições, não. Ó, vamos lá. Lacei o fio, introduzi na correntinha, lacei lá atrás, trouxe para frente, dei altura, lacei, tirei 2, lacei, tirei mais 2. Olha como tá ficando bem uniforme os pontinhos, todos iguaizinhos, todos na mesma altura, porque basta a gente seguir aquela diquinha de sempre laçar o fio e dar altura, lacei aqui, ó, laço novamente e tiro, certo? Então, sempre lembrar de dar a mesma alturinha do ponto, deixando a agulha sempre retinha, não vai ter problema, tá? Lacei, introduzi, lacei lá atrás, trouxe aqui pra frente, dei a altura do ponto, lacei novamente, tirei 2, lacei, tirei mais 2. Certo? Olha aqui nossos pontos altos. Vou mostrar a vocês ele pertinho do outro. Eu tenho ele aqui separadinho. Lembra que eu falei para vocês em relação à espessura do fio, que ela altera um pouco dependendo do lote, né? Ó, percebam que aqui a gente tem esse amarelinho, que é a mesma marca, é o mesmo fio, mas ele aparentemente é mais grossinho que o outro, né? Olhando para o fio. Então, é uma questão de milímetro, certo? No trabalho completinho não faz diferença, porque é um fio contínuo de uma mesma largura, então não tem problema no mesmo trabalho, tá? Diferente do fio de malha residual, tá? E aí, ó, como eles estão bonitinhos, todos iguaizinhos, todos na mesma altura, certo? E os outros que a gente já fez, que foi o meio ponto alto e o ponto baixo, certo? Tenho aqui também a correntinha para mostrar a vocês. Ó, a correntinha, ok? Pronto, meninas, agora eu vou passar para vocês o passo a passo do círculo mágico. A maioria do trabalho circular é feito inicialmente com o círculo mágico. Então, eu vou mostrar a vocês agora todo o passo a passo dele. Vamos lá? Vamos lá aprender o passo a passo do círculo mágico. Você vai pegar o seu fio, assim na palma da sua mão, tá? Vai virar aqui, certo? Peguei aqui na palma da mão, virei as costas da minha mão, na verdade, minhas costas, né? A frente. Ó, envolvo aqui esses 3 dedos, deixo o menino aqui de fora, tá? Apoiando. Venho aqui, ó, passo esse fio que vem do novelo por cima dessa sobrinha de fio, ó, fazendo um X, certo? Cruzando ele aqui. Venho aqui para frente e deixo esse fio paralelo ao primeiro. Deixo ele aqui, esse foi o primeiro e esse aqui é o segundo. Venho novamente
e seguro aqui, certo? Pego minha agulha, passo por baixo do primeiro fio, pego o gancho da agulha virado para baixo e engato ele aqui no segundo fio. Trago ele aqui para frente, ó, e dou um giro em direção ao meu dedo midinho, ok? Agora, eu vou dar uma laçada, vou pescar esse fio aqui, que é o segundo, tá? Passo minha agulha aqui por baixo dele, laço ele e trago ele por dentro desse elo que tá na minha agulha. Trago por dentro e formo aqui o primeiro ponto baixo do anel mágico. Então, a gente pode trabalhar aqui 6 pontos baixos dentro desse anel. E essa quantidade de pontos no anel mágico vai depender do trabalho que você for fazer, tá? Então, supomos que essa peça que nós vamos tecer agora terá 7 pontinhos dentro desse anel. Então, contando com esse ponto que a gente já fez, eu vou tecer mais 6. E aí, a gente faz da seguinte forma, ó, tem esse fiozinho aqui, a gente vai tecer em cima desses 2 fios, tá? Essa sobrinha de fio e esse anel mágico aqui, tá bom? Então, a gente vai tecendo sempre pegando aqui nos 2, ó. Certo? Deixa eles juntinhos para a gente não confundir e tecer só em cima desse. Então, essa sobrinha de fio e esse aqui tem que estar sempre juntos. Então, agora eu vou pegar, da mesma forma que a gente pega no fio para fazer as correntinhas, eu vou pegar aqui, ó, no fio que vem do novelo. Pego aqui, ó, os 3 dedinhos, seguro o fio aqui, passo ele por cima do meu dedo indicador e ele vai ficar aqui, ó, certo? Seguro com o dedinho de pinça o anel mágico e essa sobrinha de fio, ó, segurei. Agora eu vou introduzir a agulha dentro desse anel mágico, peguei minha agulha, introduzi aqui dentro, ó, e venho aqui em cima laçar o fio que tá vindo do novelo, tá? Então eu laço ele aqui, trago pra frente e vou tecer pontos baixos, que a gente já viu como é que faz, né? A única diferença é que a gente não tá tecendo nas correntinhas, e sim no anel mágico. Então, lacei o fio lá atrás, trouxe para frente, dei altura. Muito importante essa altura do ponto, tá? Laço novamente aqui atrás. Lacei o fio, trouxe por dentro dos 2 elos que tá na agulha. Então, passo eles por aqui. E aí, eu fiz o meu segundo ponto baixo dessa carreira, certo? Então, mais uma vez, até completar 7 pontinhos, já contando com o inicial aqui. Novamente, ó, segurei aqui com os 3 dedos, passei o meu indicador por baixo do fio, ó, ele vai ficar aqui em cima, introduzi a agulha dentro do anel mágico, lacei o fio lá atrás, trago aqui para frente, dou a altura do ponto, deixo minha agulha retinha, laço novamente o fio e tiro os 2 elos que estavam na agulha, certo? Então, vamos lá. Introduzi a agulha no anel mágico, lacei o fio, trouxe para frente, dei a altura, lacei o fio lá atrás, trago para frente e tiro por dentro das 2 laçadas que estão na agulha. Fizemos aqui o nosso 4º ponto baixo. Mais uma vez, ó, lembrando sempre de deixar os 2 fios juntinhos. E não perder esse fiozinho aqui de vista, tá? Introduzi a agulha, lacei o fio lá atrás, trouxe para frente, dei altura, laço e tiro os 2 elos. Tem que dar altura, tá, gente? Tem que dar altura, não pode esquecer essa altura do ponto, não. Principalmente na primeira carreira, porque esses pontos aqui da primeira carreira vão receber outros pontos dentro dele, de maneira centrada. Então, a gente tem que ter cuidado para não deixar esse ponto muito apertadinho, porque senão vai ficar torto, tá certo? E pode causar buraquinhos na peça. Muito provavelmente vai ficar com buracos, tá? Se a gente não der essa altura do ponto. Então, introduzo aqui dentro do anel, laço o fio lá atrás, trago para frente, dou a altura do ponto, laço novamente e fecho, certo? E aí, ó, para ajudar, esse fiozinho aqui, ele serve para regular o nosso anel mágico. Então, quando eu vou puxando ele, eu vou fechando o anel, ó. Tá vendo?
E aí, se ficar melhor para tecer, é melhor fechar um pouquinho mais para ajudar aqui no apoio, tá? Então, introduzi ali embaixo, ó, dentro do anel mágico, laço o fio lá atrás, trago para frente, dou altura e fecho. Bom, mulher, fiz aqui o 7º pontinho dessa primeira carreira e nós vamos conferir, né? 7 pontinhos contando já com o nozinho inicial. E aí, quando a gente é iniciante, geralmente a gente não consegue contar aqui pela frente, fica um pouco confuso, tá? Depois de sair com o tempo, fica mais claro na nossa cabeça cada pontinho. Mas agora no início, fica mais complicado realmente de entender os pontinhos baixos aqui. Então, se você não consegue contar por aqui, né, não fica muito claro para você, você pode virar o trabalho, tá? E cada pontinho baixo, ele é composto por 2 perninhas, ó. Um elo aqui em cima e 2 perninhas aqui embaixo. Ó. Um elinho aqui em cima, 2 perninhas. Um elo, 2 perninhas, tá vendo? Deixa eu pegar aqui a agulha para mostrar a vocês. Olha só. Eu tenho aqui, ó, uma perninha, outra e um elo em cima, certo? Então, aqui quer dizer que eu tenho um ponto baixo. Então, já contando pelo primeiro ponto baixo, que é o nozinho inicial, olha aqui, ó, 2 perninhas e um nozinho em cima. Aí, a gente já conta pelos elozinhos que estão em cima. Então, não tem erro, vai dar certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, certo? Então, sempre que tiver na dúvida, saber quantos pontos tem aqui, ou em qualquer trabalho, preciso contar quantos pontos baixos eu já teci, é só virar o trabalho e contar por esses elos que ficam em cima do ponto, certo? Essa aqui é uma dica que vai te ajudar bastante agora no início e não vai ter erro, tá? Então, 7 pontinhos, finalizei aqui os pontos dessa primeira carreira, agora eu dou uma largada nessa laçada, certo? E vou fechar o anel mágico. Então, eu puxo essa sobrinha de fio, ele regula o meu anel mágico. Então, eu pego ela, vou puxando e vou fechando o anel, certo? Ó, puxo bastante para que não fique nenhum buraquinho aqui nessa peça. E aí a gente pode fazer assim, ó, para os pontos ir se acomodando. Pego de um lado e do outro e vou acomodando os pontos, tá? Mais uma vez eu puxo até não ter nenhum buraquinho aqui no centro, certo? Ficar bem fechadinho, aí tá perfeito, ok? Deixa eu pegar uma borro Gabi aqui para mostrar a vocês. Olha só, olha que linda essa peça. Para tecer essa peça, eu preciso fazer o anel mágico. Então, essa primeira carreira, ela vai receber outros pontos dentro dela. Então, por isso a importância da gente sempre deixar essa primeira carreira com os pontos bem larguinhos, tá? Dar aquela altura do ponto bem generosa, beleza? Vou guardar aqui. Agora, para a gente fechar essa primeira carreira, nós iremos pegar essa laçada que a gente acabou de alargar, vou passar a minha agulha de trás para frente nesse primeiro Vzinho, que é a primeira correntinha da carreira. Coloco minha agulha aqui, ó, embaixo desse primeiro Vzinho, certo? Pego essa laçada e vou levar ela lá para trás. Mas antes disso, eu quero mostrar a vocês aqui o primeiro pontinho. O primeiro ponto que a gente fez, que foi aquele nozinho inicial, ele tá aqui, ó, ele fica um pouquinho na lateral, certo? Ó, ele não é esse aqui, não. Esse aqui fica maiorzinho. E o primeiro, ele fica aqui na lateral. Perceba que ele tá bem aqui. Aí no seu trabalho também vai ter um pontinho na lateral, que foi o primeiro ponto baixo, que é aquele primeiro nozinho que a gente faz, certo? Então, aqui, ó, é o primeiro ponto. É onde eu vou introduzir a minha agulha, certo? E ele vai sair aqui atrás. Deixa eu tirar aqui a agulha. Eu vou introduzir a minha agulha aqui, ó, no primeiro nozinho, que é o primeiro pontinho baixo da carreira. Vou introduzir bem no centro dele e ele vai sair aqui atrás, ó. Embaixo do elozinho, aquele elo que eu mostrei a vocês, e dentro das 2 perninhas. Ó, certo? É um pouquinho mais complicado, mas é o primeiro pontinho. Então, geralmente, ele é mais complicado mesmo. O ideal é que faça esse nozinho mais soltinho no início, tá? Ó, tá vendo aqui? Um elozinho em cima e 2 perninhas. E a agulha tá entre elas, certo? Aqui é onde eu vou introduzir a minha agulha. Então, eu pego aqui a agulha,
Venho de trás para frente nesse Vzinho aqui em cima, o primeiro Vzinho da carreira. Introduzo a agulha aqui, ó, embaixo dele. Pego essa laçada que a gente deu uma largada nela. Encaixo ela aqui na minha agulha e levo essa laçada lá para trás. Ó, trouxe aqui para trás. Agora eu já posso regular essa laçada para que ela fique no tamanho ideal, certo? Que cabe a minha agulha certinha, ok? E agora eu vou tirar. E agora eu tiro a agulha daqui e venho lá naquele buraquinho, que é o primeiro pontinho que eu mostrei a vocês, certo? Esse pontinho que tá aqui escondidinho, ok? Então eu vou passar por baixo dessa laçada que a gente levou lá pra trás, certo? Essa laçada é essa aqui, ó. Tô passando por baixo dela e vou introduzir lá no primeiro nozinho, certo? Ó, ele tá bem aqui. Aí a gente sempre confere se está colocando a agulha no lugar certo. Embaixo da laçada que eu levei lá para trás, venho aqui, ó, no primeiro nozinho, ele está mais apertadinho, ó, ele aqui, ó. E aí eu vou introduzir a agulha entre uma perninha e outra. Deixa eu pegar outra agulha aqui para me ajudar, que essa não... Essa tá muito grandinha. Vou pegar essa aqui. Ó, introduzi aqui embaixo da laçada. Venho aqui no primeiro nozinho, que é o primeiro ponto baixo que eu mostrei a vocês. Embaixo dessa alcinha, entre as duas perninhas do ponto. Aqui, ó, minha agulha já tá aparecendo. Embaixo dessa laçada que eu levei lá pra trás, abaixo dessa perninha, dessa alcinha do ponto, essa aqui do primeiro pontinho, ela sempre fica menorzinha, tá? Então, a gente vai identificar rapidamente ela. Introduzo aqui, ó, dentro do pontinho, bem no centro dele, identifico aqui as duas perninhas e passo a agulha dentro delas, ó. Tá vendo? Pronto. Agora, eu vou pegar o fio que tá vindo do novelo, o laço, e trago ele aqui pra frente. Ó. Trouxe ele aqui pra frente e fico com essas duas laçadinhas. Aqui já é o meu primeiro ponto baixo dessa carreira, certo? Então, eu vou laçar o fio novamente, vou trazer ele aqui pra frente e fiz o meu primeiro ponto baixo dessa segunda carreira, certo? Essa segunda carreira, ela é composta por aumentos, tá? Então, cada pontinho de base terá um aumento. O que é um aumento? Um aumento são 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, nessa primeira carreira, eu tenho 7 pontos. No total, a segunda carreira terá que ter 14 pontos, né? Porque são 2 pontinhos dentro de um mesmo pontinho de base. O primeiro pontinho nesse ponto de base e vou fazer outro ponto no mesmo buraquinho, tá? Então, ó, pego minha agulha e venho com ela aqui dentro novamente, certo? Introduzo aqui no mesmo buraquinho, confiro lá atrás se ela entrou no lugar certo, laço o fio, trago aqui para frente, dou a altura do ponto e fecho o meu ponto baixo. O segundo ponto baixo no mesmo buraquinho, quer dizer que é um aumento. Deixa eu trocar de agulha. Certo? Usei aquela agulha só para ajudar a entrar aqui no primeiro pontinho que é mais difícil, né? Aquela agulha é menor. Ok? Então, 2 pontos no mesmo ponto de base é um aumento. Então, eu vou passar para o próximo pontinho, tá? E vou introduzir a agulha de maneira centrada, como a gente fez aqui. Como é o ponto de maneira centrada? Eu vou introduzir no centro do ponto da carreira anterior. Então, pego minha agulha, venho com ela aqui, ó, no próximo pontinho, bem no centro dele, ó. Tenho 2 perninhas, tá vendo? Uma aqui, outra aqui. Eu venho no centro do ponto, introduzo a agulha, dou uma conferida aqui atrás, ó, dou uma conferida aqui atrás, se a agulha está entrando embaixo desse elo e no meio das duas perninhas, vê? Tem uma perninha aqui e outra aqui. Então, posso dar uma ajudada, ó, certo? Entrou bem abaixo do elo do pontinho, entre as duas perninhas, ok? Agora eu pego a minha laçada, trago aqui pra frente, dou a altura do ponto, laço novamente e fecho mais um ponto baixo, ok? E aí eu vou colocar mais um ponto aqui, ó, nesse pontinho de base.
Então, venho de novo no mesmo buraquinho, introduzo a agulha, confiro aqui atrás, ó. Essa conferência aqui atrás é só agora no início, tá, gente? Depois que pega a prática, não precisa nem olhar, porque a gente vai no tato mesmo, tá? Ó, conferir aqui atrás, tá abaixo do elo, no mesmo buraquinho do ponto que a gente fez, e entre uma perninha e outra, tá? Lacei o fio, trouxe para frente, dei altura, laço novamente e fecho o segundo ponto baixo desse mesmo buraquinho, quer dizer, o nosso segundo aumento, certo? E aí, essa carreira será toda de aumentos, como eu havia falado para vocês. E ele vai ficar assim, ó, certo? Isso aqui foi só para mostrar a vocês como é que faz o anel mágico. E aí eu avancei um pouquinho mais para mostrar toda a estrutura, tá certo? Se nós fôssemos fazer uma borro, por exemplo, nós iríamos fazer essa carreira toda de aumentos, depois a próxima carreira teria aumentos estratégicos e aí a gente ia dando continuidade para que nossa bolsa fosse crescendo, né? Nosso trabalho circular fosse crescendo e não ficasse torto. E com esse passo a passo nós finalizamos essa aula, que é especialmente para as iniciantes. Eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado. Eu espero muito que você tenha entendido. E se não entendeu, a dica é volta o vídeo e assiste quantas vezes forem necessárias, tá? Assiste várias vezes, pratica bastante os pontos básicos. Os primeiros, assim, que vocês têm que praticar muito é a correntinha, o ponto baixo e esse círculo mágico, tá? Então, pratica bastante, de preferência a correntinha e o ponto baixo, e em terceiro lugar, o círculo mágico, tá bom? Então, pratica muito que não tem erro, tá, gente? É aquele ditado, a prática leva à perfeição. Então, é muito certo esse ditado e pode ter certeza que vai dar certíssimo aí para vocês também, tá? Depois me contem, tá? Essa aula vai ficar disponível em todos os meus cursos. Vai ser a primeira aula dos cursos para que todas as iniciantes se sintam abraçadas e acolhidas, tá, meninas? Um cheiro bem grandão e eu te vejo na próxima aula. Tchau, tchau!